Oi, meu povo! Estamos aqui de volta. A gente tarda, mas não falha. No dia de sábado, mudamos a rota, mas estamos aqui para trazer conteúdos para vocês. Hoje é dia de modelagem e a modelagem de hoje será do Ricardo Nunes Eletro. E vamos aguardar a Francilene entrar para a gente iniciar a nossa modelagem dessa semana. Francilene. Calma aí. Oi. Não, se você falar que tá me vendo, eu vou te bater. Não, não estou. Hoje estamos kit. Ai, caramba, eu não estou te vendo, mas eu sei que as pessoas estão nos vendo e é isso que importa. As pessoas estão nos vendo, estão nos ouvindo e Verdade. hoje nós vamos modelar Ricardo Nunes Eletro. Eu assisti a um podcast dele com o Marcos Paulo e é interessante porque ele é bem ligeirinho, ele é bem ansioso para falar. Mas foi legal, ele esclareceu algumas informações que eu tinha lido e não sabia disso, mas ele deu uma esclarecida para nós e a gente vai trazer aqui para o nosso público. Para mim está um pouquinho mais difícil, porque eu estou sem internet, Wi-Fi, e aí se tiver alguma falta de comunicação, você me avisa, tá bom, Francilene? Tá bom, pode deixar. E as pessoas que estão aí nos ouvindo, sejam bem-vindas e eu espero que vocês saiam daqui melhores do que entraram, porque de algum modo a gente traz um pouco da origem da pessoa e o que ela nos traz de ensinamentos, de dicas e que podem servir para todos nós. Isso que é a modelagem. Então, falando um pouquinho do Ricardo Nunes, ele tem 54 anos, ele é de Divinópolis, Minas Gerais, e ele é um empresário brasileiro. Ele fundou e presidiu a gigante varejista Ricardo Eletro, e ele não faz mais parte da empresa desde 2019 e nem do grupo Máquina de Vendas, que foi originada com a fusão de sua empresa com algumas outras empresas, como a Insinuante, a Eletroshopping, Uhum. enfim, em março de 2010. E ele vendeu sua parte na gigante do varejo antes da exponencial queda e consequente fim da empresa. Eu nem sabia disso, Francilene, mas teve realmente mudança nisso daí e eu não sabia dessa informação. Ele Hum. iniciou sua carreira como vendedor após a morte de seu pai, aos 12 anos, vendendo mexericas na rua. Ele conta nesse podcast, achei interessante, que ele quis ajudar, né, em casa, ele já tinha essa veia, né, de empreender, de tal, de fazer algo, e ele saiu para a rua para vender mexerica. Aí ele contou que ele fez 3 mexericas por R$ 1. Aí ele vendeu. No outro dia, quando ele chega lá, tinha um concorrente. Aí que o concorrente fez? O concorrente estava vendendo 5 mexericas por R$ 1. Aí ele não vendeu nenhuma. Voltou para casa e comentou com a mãe dele. Aí falou: mãe, o que a gente pode fazer? Como a gente pode lidar com os concorrentes? Aí ela contou a história. Aí a mãe falou: filho, a gente tem que saber driblar os concorrentes. Então a gente tem que ser diferente, tem que ter um diferencial. E aí eles Uhum. ficaram pensando nisso, ele voltou no outro dia e falou: já sei. Então eu vou vender 7 mexericas por R$ 1. Beleza. No outro dia, o concorrente estava vendendo 7 mexericas por R$ 1. Aí ele voltou para casa: mãe, não é possível. O concorrente está vendendo 7 mexericas por R$ 1. Aí ela falou: você tem que encontrar um diferencial. E aí, o que ele pensou? Ele falou: bom, eu só preciso pegar do pé
né? Eu não tenho custo, eu só preciso pegar do pé. Então, o que é que eu vou fazer? As pessoas não gostam de ficar descascando mexerica. O que é que eu vou fazer? Eu vou vender 7 mexericas por R$ 1 descascadas. Então, foi o diferencial. Olha que máximo! Eu falei, caramba! E ele conversando com a mãe dele, era o máximo, né? Há 12 anos. Aí ele volta com 7 mexericas por R$ 1, descascadas. Ele vendeu todas. E ali foi o início dele. Eu achei muito interessante, Francilene. Aí, Também. aos 18 anos, essa foi a primeira história. Aí, aos 18 anos, ele passou a transportar bichos de pelúcia de São Paulo para vender em sua cidade natal. Aí, em 1989, ele abriu com a família a sua primeira loja chamada Ricardo Eletro, com apenas 20 metros quadrados e que, apesar do nome, ele vendia apenas pelúcias, apenas bichinhos de pelúcias e passando a vender eletrodomésticos posteriormente. E aí sua loja cresceu exponencialmente, detendo a terceira colocação de 2010 entre as varejistas de móveis e eletrodomésticos em todo o país. E aí ele anunciou sua fusão com a Baiana Insinuante, que era líder no Nordeste do país. Então, desde 2015, ele deixou, então, o lado estratégico da Ricardo Eletro, junto com seus sócios, que eram 4, né, na época, e ali ele já procurava expandir os seus negócios para outras áreas. E aí, em 2019, ele realizou a venda para o Fundo de Investimento Estrangeiro. E, atualmente, o foco principal está em sua empresa de educação voltada para o desenvolvimento empresarial, que é a R1 Empresarial, através do método RGV. Em 2011, teve uma situação não legal e eu não sabia realmente. Em 2011, ele foi condenado à prisão por corrupção ativa. Ele recorreu, né, e a ação ela corre em segredo de justiça. E em julho de 2020, ele e a sua filha Laura foram presos em uma operação chamada Direto com o Dono, sob a acusação de sonegação de impostos. Ele, comentando isso no podcast, ele explicou que teve essa operação enorme e tal, e aí ele foi, aí como ele mesmo falou, graças a Deus, eu fiquei só uma noite porque conseguimos provar, né? Provar tudo, levar todos os documentos, porque quando você é levado, eles não querem saber. Então, você tem que ter um tempo hábil para provar, para mostrar os documentos, e aí foi o que ele falou, ficou só uma noite, e porque eles conseguiram provar, né, e tal. E essa é um pouquinho da história dele. E aí, ele, em algumas frases que eu anotei, ele falou, eu marquei só 2, Francilene, que eu fiquei meio assim, pensando se a nossa internet já tá legal e tal. Eu falei, vou me resumir nessas 2 frases dele. Mas tá e depois você complementa. Pensando bom. também aí no seu compromisso, né? E aí ele fala o seguinte, a sua vida não muda com a virada do ano. A sua vida muda com a mudança de atitude. Eu acho isso bem interessante, porque tudo que nós estamos buscando na vida é a ação. Porque nós sabemos que o conhecimento é saber e a sabedoria é fazer, é praticar. E tudo que e exatamente são as nossas escolhas, são as escolhas que fazemos todos os dias que mudam de algum modo a nossa vida. E se a gente for pensar, o que nós queremos? Nós queremos um ano novo sem sermos novos. Nós fazemos as mesmas coisas, nós pensamos da mesma forma, sem novas ações, sem novos desafios, sem novas experiências, mas nós queremos milagres.
Então, nós queremos tudo para ontem, mas não queremos passar pelo processo. Nós queremos ser o outro, mas não queremos pagar o preço que o outro pagou e paga. Então, nossas crenças, elas determinam as nossas escolhas, porque as nossas escolhas, elas são baseadas naquilo que nós acreditamos. Então, o que nós temos que rever são as nossas crenças, né? Nós temos que avaliar quais os resultados que temos com aquilo que acreditamos. Talvez esse seja um bom parâmetro para a gente fazer a nossa reavaliação de todas as áreas, sobretudo as morais. E uma outra frase que ele fala é: só tem um jeito de você transformar a sua vida, transformando a vida de outras pessoas. Olha, e às vezes é muito simples, Fracilene, pode ser você parar para ajudar, você parar para ser um voluntário, você ter uma voz ativa, você apoiar projetos, você compartilhar aquilo que você acredita. Porque eu, verdadeiramente, Francilene, eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido a outras vidas. Porque para mim não faz sentido nenhum se o que você faz, ainda que seja vivendo o seu propósito, obviamente, se isso não seja para impactar além de você. Se isso não seja para você levar aquilo que você carrega para o outro, de algum modo, transformando a vida do outro, claro, através da sua, mas, obviamente, com princípios. Então, e o melhor presente que nós podemos oferecer ao mundo é a nossa transformação. Então, eu acho que isso daí já vale alguma dica, já vale alguma reflexão para a gente rever, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e como tudo isso está impactando não só na nossa vida, mas como na vida do outro. Então, foram essas informações que eu trouxe e aí você pode complementar com mais dicas aí, Francilene, para a gente, do que você aí viu de diferente. Só repetindo que nós precisamos construir obras maiores e para isso nós temos que rever as nossas crenças. A principal delas, inclusive, Francilene, é uma que o Pablo sempre fala, que é a necessidade de aprovação. Nós precisamos acabar com a necessidade de aprovação, simplesmente porque Deus já nos aprovou antes da fundação do mundo. Então, se a gente tiver que necessitar dessa aprovação, a gente só precisa checar com Deus e Ele já nos checou. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, eu trago essa informação final para que você complemente aí para a gente as suas informações. É isso aí. Eu também gostei muito da história dele, apesar de ser um nome conhecido, assim, mas eu não sabia nem quem era a pessoa. Mas realmente a história de vida, de persistência, né, é muito válida. Eu quero só mandar um beijo para a Roselilde, que entrou aí, a Valéria também, e os Valéria é outros minha que cunhada. entraram, né? A Oi, Valéria é Valéria. sua cunhada, a Roselilde é minha amiga de trabalho, professora também. Sejam todos Um beijo, viu, bem-vindos. Roselilde? Curte aí, Roselilde. Aqui também entrou mais alguém, o Mike Bispo, obrigada por ter entrado. E nós estamos aqui, essa live é sobre a modelagem, né? Modelar é ver a história de alguém e ver o que você pode adaptar para a sua realidade. Então, para mim, me chama muita atenção a forma, como você falava, que ele começou, né? A forma de inovar, de fazer diferente. E para mim também, que tem esse espírito empreendedor e tudo, então me ajudou muito nas falas dele, do que ele falou, né? De crescer, de não ter medo do concorrente, dos obstáculos. E ele fala, né, que para crescer, nós precisamos nos colocar em movimento, experimentar, buscar e arriscar.
Então, eu vejo Uhum. muito isso, assim, que para mim chamou bastante atenção, essa questão de estar em movimento, de não parar diante dos obstáculos, diante das dificuldades, porque nós temos essa tendência de parar diante das dificuldades. E assim como ele falava, de como ele começou com 12 anos já, empreendendo, tendo medo da concorrência e fazendo diferente para não parar, então é um exemplo, um menino de 12 anos. Então você vê, às vezes, os adultos de sucesso hoje, você não tem que saber a história, como eles começaram, os obstáculos pelos quais eles passaram e não desistiram, por isso se tornaram os homens e as mulheres de sucesso que são hoje, né? Então, a história do Ricardo Eletro é bem interessante nesse sentido. E ele diz assim que os erros nos ensinam mais que os acertos. É preciso aprender com os erros, com as vezes que você fracassou. Quantas vezes a gente empreende em alguma coisa e erra às vezes, e é preciso olhar, eu errei nisso, e eu estou nesse processo, né? Eu estou vivendo esse processo justamente dos erros e aprendendo com os erros para tornar o meu empreendimento uma forma melhor, de fazer melhor, né? Então, é interessante essa questão do aprender com os erros, e aprender às vezes com os erros dos outros também, porque diz que a melhor forma de chegar ao sucesso é aprender com quem já chegou lá, com aquelas pessoas Uhum. que passaram por dificuldades, aprender com quem já chegou. Por isso, essa Uhum. questão do modelar os outros, de ver a questão desses modelagens é muito válido, porque você consegue aprender com quem já chegou, com quem não desistiu, com quem passou pelos os obstáculos, aí você olha para você e diz, caramba, os meus nem se comparam com tanta gente que passou por situações bem mais difíceis, né? E, Uhum. e, e assim, ele fala muito dessa questão do foco, que o foco é tudo, né? A gente tem que ter atitudes para poder não desanimar, é preciso ter atitude, ter ações, porque às vezes você até toma decisões, mas se você não agir para conseguir o seu propósito, para conseguir aquilo que você deseja, não adianta só de tomar decisões, né? Então, Uhum. ele fala muito essa questão, que com o trabalho, dedicação e foco, nós conseguimos tudo o que quisermos no sentido profissional, no sentido familiar também, né? Então, é preciso realmente ter foco, ter dedicação naquilo que nós acreditamos que vai fazer bem, que vai ser bom para a nossa vida como família, como pessoa e como empresário, como pessoas que empreendem ou que trabalham em determinado setor, é preciso realmente ter dedicação e foco. E não desanimar nos primeiros obstáculos, porque muitas coisas aparecem, né? Muitas dificuldades vão aparecer ao longo da nossa caminhada de vida, como pessoa, como família, como trabalho, como trabalhador, como pessoas que servem os outros, né? Porque o empreender nada mais é do que servir o outro. É ver a dor que Uhum. o outro tem e aí com o seu talento, com o seu trabalho, você servir o outro. E tem as dificuldades, né? E é preciso realmente aproveitar bastante o tempo, como ele fala que o tempo é o recurso mais precioso e verdadeiro que nós temos, né? E é preciso realmente fazer boas escolhas diariamente, para que a gente não desperdice o nosso tempo, que é tão precioso, com coisas que não fazem tanto sentido, como ele falava de delegar, de saber liderar, é muito importante toda essa linguagem dele em relação a isso, dessa questão do saber delegar as tarefas, não achar que você tem que fazer tudo, só você sabe fazer tudo, não. É preciso saber delegar, é preciso saber liderar as pessoas, né? E que o melhor modelo de gestão é o seu próprio exemplo, de confiar no outro, de treinar pessoas. Uma coisa que me chamou muita atenção quando ele fala de que ele ama as pessoas, ele gosta de ajudar as pessoas. Como você falava, ele ajuda não só materialmente, mas ele falava de uma forma que ele visita todos os seus funcionários, as suas empresas, reúne para ajudar a liderar. Oi, Selma, boa noite, Adélia. Obrigada, Selma. Selma botou aí uma linha e uma agulha. Hoje é dia da costureira, Deise, não sei se você Eu sabe. vi, eu vi você postou. Parabéns. Aí Eu a Selma vi. já botou parabéns aí. Pois é, hoje é dia da costureira. E assim, essa questão de gostar de gente, de gostar de multiplicar os talentos. Então,
eu achei isso nele muito válido. E também isso é algo que queima no meu coração, essa questão de multiplicar o talento, de ensinar para outras pessoas o que eu sei, porque é algo que eu gosto tanto, que eu gostaria que outras pessoas que gostam também pudessem aprender, e eu gosto de ensinar nesse sentido. E algo que me chamou a atenção nele foi isso, essa questão do gostar das pessoas. Ele disse que todos os milhares de funcionários dele tinham o telefone dele e podiam falar diretamente com ele. Então eu vejo assim essa simplicidade de algo de alguém tão grande materialmente, né, mas que com um coração também tão grande. Porque imagina um empresário com milhares de funcionários, todos ter o seu telefone e poder falar com ele pessoalmente. E ele responder às pessoas, e ele reunir com essas pessoas e conversar pessoalmente com todo mundo. Então é muito interessante. Essa questão do conversar, ajudar eles crescerem, a animá-los, a incentivá-los a crescer. Então eu achei isso bem válido da parte dele, bem interessante. E a simplicidade como ele fala, como, né? Eu achei Você muito falou válido aí, e isso eu trago para mim também, que realmente é algo que eu posso modelar, né? quando você falou aí, Francilene, dos funcionários que ele tinha, todos os funcionários tinham o telefone dele. E ele conta que ele contou uma história que em uma festa, em um evento lá, que ele sempre proporcionava, e nesse dia acho que tinham vários shows, teve um show de Ivete, enfim, outros shows. E ele olhou para um funcionário e falou: tem alguma coisa que não está legal. Esse funcionário não está bem. Isso E aí às eu vezes vi. ele sai da parada, ficou, nem que ele fique 2 horas com aquele funcionário, mas ele pode evitar, por exemplo, um suicídio, que foi o caso desse exemplo que ele deu. E Isso aí. ele bateu o olho e falou: não tem alguma coisa que não está legal. Era justamente o que o funcionário estava pensando em fazer, se suicidar. Então, eu achei isso interessante. Quando você fala que ele gosta de gente, e é justamente o que Deus gosta. Deus gosta que você ame gente. E Deus sabe que o maior investimento é em gente. Né? E isso que é interessante, que quando ele vê que você é bom, ele dobra o investimento. Então, não faz sentido nenhum se você não trabalhar pensando no próximo nesse sentido. Isso tem a ver com esse amar gente, amar não só os seus próximos, né? E está muito relacionado com a empatia. E quando você fala dos erros, Francilene, é o que a gente vem falando sempre. Quando você tem o problema de não fazer porque pelo erro, você tem um grande bloqueio que é justamente do perfeccionismo. Nunca espere ficar bom para fazer. Você tem que fazer e vai ajustando no caminho. Então, é exatamente isso. A gente pode errar, deve errar todos os dias, mas não nas mesmas coisas. E o principal deles é: se eu não erro, eu não aprendo. Entende? E quantas vezes a gente aprende só porque a gente errou e aquilo ficou marcado? Então, e se a gente puder, é que a gente aprenda com os erros dos outros. É como se eles estivessem facilitando a nossa vida, né? A gente vai errar com os nossos, obviamente, porque senão a gente não começa, a gente não faz, e a gente nunca vai esperar que uma coisa fique boa, porque isso está no mundo do ideal e ele não existe. Tudo é a nossa ilusão, né? Então, se eu esperar isso, eu não, realmente só não erra quem não faz, Verdade. né? E aí, quando você falou também de tomar as decisões, que nossa vida é a decisão. Não decidir é uma decisão. Mas quando você toma uma decisão, ela precisa ser imediatamente seguida de uma ação. A ação tem que ser imediata, porque senão a gente vai procrastinar, senão a gente deixa para depois e aquela decisão ficou só na mente. Embora ela comece na mente, mas se você não tomar uma decisão imediata, você não faz. Ela fica lá, você adia, você procrastina e você não realiza nada. Então a gente precisa ser muito mais um realizador do que você ficar só no mundo das ideias. Só no mundo que enquanto a sua ideia está aí permeando a sua mente,
o outro já pegou essa ideia e já fez. Aí quando o outro fez, você fala, ah, mas aquela ideia é minha, não. A ideia não foi sua, não, você não fez. Então, Verdade. a gente precisa partir para a ação. Isso E aí. quando você fala também de delegar, né, Francilene, porque a gente acha que só a gente é o bambambam. Bam, bam. Então, se você está aí e você pode treinar o outro para que você a sua confiança ela pode ser passada para o outro. Treine o próximo, treine os talentos, multiplique os talentos. Isso ter humildade para reconhecer, né? Que podem ter maiores do que nós. Né? E assim, eu acho que a gente meio que misturou um pouco de um monte de coisa, mas eu acho que a gente trouxe um conceito interessante para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, para que elas parem um pouco para refletir sobre esses ensinamentos que a gente trouxe, e a gente trouxe baseado no que o Ricardo nos oferece, e que a gente complementa com aquilo que a gente carrega. Porque a ideia é sempre essa, né, Priscila? A gente carregar um pouquinho de nós para o próximo, e porque cada um realmente tem o que acrescentar. Então, eu acho que essa foi a nossa informação de hoje. Se você quiser complementar para finalizar, fica à vontade. Só para finalizar, mais duas falas dele, quando ele diz, quer ter resultado que poucas pessoas têm, faça o que ninguém quer fazer. Porque a única pessoa responsável pelo seu resultado é você mesmo, né? Então, nós queremos ter o resultado, que eu acho que você falou algo parecido com isso, queremos ter o resultado dos outros, que poucas pessoas têm, mas não queremos fazer o que elas fizeram, né? E o único responsável pelo nosso resultado somos nós mesmos. É as decisões que nós tomamos, é a decisão de não decidir, a decisão de não agir, a decisão de agir, de arriscar. Nós precisamos tomar essas decisões, arriscar, porque aí nós teremos o resultado, porque nós somos o responsável, né? Porque tudo é nossa responsabilidade, não adianta culpar os outros, né? Porque não vai funcionar. Vai só nos estagnar mais ainda, quando a gente não assume a nossa responsabilidade. Nós somos o maior problema e nós somos a maior solução também para nós mesmos, se a gente buscar, porque não, é Deus, mas Deus já nos fez capazes, já nos deu essas capacidades, é só preciso a gente colocar em ação e não culpar Deus, porque às vezes até Deus nós culpamos, mas é porque Deus quer assim. Não, Deus nos deu capacidades. Será que é Deus que quer assim ou é eu que não agi, não tomei a decisão que eu devia ter tomado com a capacidade que Ele me deu, né? Porque Ele nos fez assim, governantes, pessoas capazes de governar sobre as coisas que estão debaixo do céu. Né? Nós não somos qualquer coisa. Apesar de que sem ele nós não somos nada, mas apoiado neles nós temos grandes capacidades. Então é preciso pegar isso e colocar em prática e não culpar ninguém caso as coisas não sejam, né, não aconteçam. Se a gente não agiu, claro que não vai acontecer como a gente quer, né? Então acho que a minha mensagem final é isso. A única pessoa responsável pelo seu resultado é você mesmo, tá? Eu acho que eu finalizo assim. Agradeço você de novo pela parceria. E nós vamos aí, se não der na quinta, dá na sexta, dá no sábado. E nós vamos sempre também achando a nossa forma de agir, né, Deise? Isso aí, com certeza. O que a gente não pode é desistir. A gente tem que desistir de desistir. É isso aí. E se a gente for colocar sempre as desculpas, as questões, a gente vai deixar de fazer minimamente o que a gente colocou para fazer. Porque senão a gente tem mil motivos para não fazer. É só a gente deixar. Então, não deu quinta-feira, que é o nosso dia de sempre, a gente vai mudar o horário, a gente vai ajustar a rota, mas a gente vai fazer. Né? Eu estou sem o Wi-Fi, mas a internet colaborou. Estou com o meu 4G, mas está funcionando. Perfeito. Então, você vê que está indo bem. Tudo bem. Então, a gente tem que só se ajustar para a gente não colocar as desculpas, não colocar as condições acima das decisões. Então, é isso, Francilene. Eu agradeço mais uma vez a parceria, agradeço as pessoas que entraram,
Gostaria que todos participassem, perguntassem, falassem, mas o importante é que elas estão aí recebendo e depois cada um faz aí a sua análise. Vou postar daqui a pouquinho o link para que as pessoas vão para o YouTube. E é isso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima modelagem, se Deus quiser. Francilene, um grande beijo para você, bom compromisso aí. Para e você até a também. próxima. Aprenda, ou você enfrenta a vida ou ela te enfrenta. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz de Deus e até o próximo encontro. Um beijo, Deise. Tudo de bom para você. Realmente, Francilene. Tchau, gente. Tchau.